Diz uma história que numa cidadezinha pequena tinha uma grande venda, daquelas que você conhece bem, que vende de tudo. Naquela venda, naquele momento, tinha ali o seu dono, um senhor que estava do lado de fora do balcão tomando seu café, quando chega uma simples senhora. Um olhar triste, mas confiante. Ela não mede esforços para falar com o dono da venda. Pede ao dono da venda que ele pudesse vender as coisas que precisava para sua casa, porque seu marido estava desempregado. O momento não era fácil, mas assim que tivesse o dinheiro, voltaria para pagar. O dono da venda conhecia a senhora e a sua história. Mesmo assim, disse que na vida dele, ninguém teria direito a fiado. Então, o homem que escutou toda essa história do outro lado do balcão disse ao senhor, dono da venda: meu senhor, dai tudo o que ela precisar e depois fique tranquilo que eu vou pagar. O dono da venda não queria que aquela senhora atormentasse ali, então aquele senhor que estava do outro lado do balcão disse de forma irônica e perguntou a ela: tem papel e caneta? Ela disse não. Então ele disse: tome aqui, escreva nessa lista, nesse papel, tudo aquilo que você precisa para sua casa. E ela começou a escrever coisas naquele papel. E no final da escrita, o senhor disse: coloque aqui na balança, e quanto esse papel pesar, é os alimentos que de graça eu vou lhe dar. A senhora colocou aquele papel na balança depois de algo escrever. O engraçado, e ninguém conseguia entender, que ao colocar o papel naquela balança, o pêndulo começou a descer. E o senhor começou a colocar alimentos sobre aquela balança. O arroz, o feijão, a batata, o macarrão. Ele ia colocando e aquilo ia transbordando e o papel nem se mexia do outro lado da balança. Foi quando a senhora disse: já basta. Esse alimento alimenta toda a minha família. O homem colocou os alimentos na sacola. A mulher recolheu tudo com um sorriso e o coração imenso, imenso de felicidade, olhando para aquele senhor que estava no balcão. Foi quando o dono da venda lhe perguntou: posso saber o que está escrito na sua lista de pedidos? E ela disse: aqui não tem uma lista de pedidos, mas sim apenas uma oração. Senhor, tu sabes tudo. Sabes aquilo que necessita o meu coração e a minha casa. Não deixai faltar a mim e a ninguém mais. E ali partiu aquela senhora. O homem que estava do outro lado do balcão, com o coração cheio, disse que tinha certeza que valeu cada centavo que ele pagaria por aquela alimentação. Mas naquele momento, o que valia realmente era aquela oração. Amado, aquilo que falamos com Deus no íntimo do nosso coração se torna a nossa história, se torna a nossa mais íntima relação com Deus, pois a oração é o encontro de duas almas que se amam. Seja bem-vindo a esse 5º tema de estudo. Olá, estamos aqui para rezar e estudar juntos o 5º tema do ano de 2020 das equipes de Nossa Senhora. Oração, exigência de santidade. Quais são os nossos objetivos para esse tema? Compreender que não existe caminho para a santidade sem oração. Reconhecer que na oração e com a oração aprendemos a servir o outro, caminhar na fé e fazer a vontade de Deus. Comprometer-se com a vida de oração pessoal, conjugal e familiar. Introdução geral. O Papa Francisco coloca a oração constante como um requisito essencial para a santidade. Afirma: não acredito na santidade sem oração, embora não se trate necessariamente de longos períodos ou de sentimentos intensos, mas o santo é uma pessoa com espírito orante, que tem necessidade de se comunicar com Deus. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós. Desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. É ser conformes com Jesus,
também em relação à oração. Por isso, a oração é uma aventura da fé, é uma relação de amor. Os apóstolos viam Jesus rezando constantemente e manifestaram a ele sua vontade de aprender a orar. Senhor, ensina-nos a rezar, e Jesus não se recusou. Não era ciumento da sua intimidade com o Pai, pois veio precisamente para nos introduzir nesta relação com o Pai, e assim torna-se mestre de oração dos seus discípulos, como certamente quer sê-lo para todos nós. Também nós devemos dizer: Senhor, ensina-me a rezar, ensina-me. O Papa Francisco nos diz que não podemos rezar como os pagãos, ou como muitos cristãos que acreditam que rezar é falar com Deus como um papagaio. Não. Rezar se faz com o coração, de dentro. Ao contrário, diz Jesus, quando rezas, dirige-te a Deus como um filho que fala ao Pai, a qual só sabe tudo o que precisas antes que tu lhe peças. Poderia ser também uma prece silenciosa, o Pai Nosso. No fundo, é o suficiente pôr-se sob o olhar de Deus, recordar-se do seu amor de Pai. Isto é suficiente para sermos ouvidos. Quando pedimos o pão nosso de cada dia, pedimos a Deus que o pão de cada dia não faça bem só ao estômago, mas também à alma e ao coração. Isto é, que o pão se possa revestir de um sentido tão humano que seja divino, e que o que em cada dia vamos construindo tenha um sentido transcendente e não seja apenas uma coisa muda que nada diz. Que o trabalho não seja apenas uma atividade mecânica e obrigatória, mas que se presinta nele algo mais: o amor de Deus, o coração de Deus, a vida de Deus. Como afirma Dom Tolentino Mendonça, Jesus não nos transmite formas. Jesus nos introduz numa dimensão existencial e prática, dá-nos acesso a uma experiência filial. Jesus não nos dá o saber, nos dá o sabor de Deus, um saborear. Texto bíblico, Mateus 6, de 5 a 13. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em pé, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em segredo. E teu Pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os gentios, pois eles pensam que é a força de muitas palavras serão atendidas. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, antes de lhe pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Leitura orante da Bíblia. Propomos cada um e ao casal, durante este mês, a partir desse texto bíblico, seguir os 4 degraus da leitura orante da Bíblia: leitura, meditação, oração e contemplação, conforme o esquema de perguntas apresentados no anexo 1 do nosso tema, do nosso livro de estudo. Breve reflexão ao texto bíblico. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Todos nós sabemos da necessidade da oração para fazer o caminho da santificação. Jesus nos dá o exemplo.
retirando-se para a montanha, onde muitas vezes passava a noite em oração. Ele ensina que não devemos fazer como os hipócritas, que rezam para aparentar ser o que não são, ou como os gentios que multiplicam palavras, pensando assim serem ouvidos pelos deuses. O discípulo de Jesus reza com humildade, esconde-se no seu quarto, pois somente Deus precisa ouvir os seus pedidos. Os discípulos de Jesus pedem-lhe que lhe ensine a rezar, e Jesus lhe ensina a oração que chamamos de Pai Nosso. Quem reza o Pai Nosso deve fazê-lo com confiança de filho, chamando Deus de Abba, Papai. Mas se a oração tem um sentido vertical entre eu e Deus, também tem um significado horizontal, de um amor fraternal. Deus não é só meu, e sim nosso Papai, Pai de todos que são salvos por Jesus Cristo. Na língua quirindi, Pai Nosso foi traduzido como Pai de todos nós, com o sentido que somos uma só família, filhos de um só Pai eterno. Nesta oração, fazemos 7 pedidos ao Pai. No primeiro, pedimos que seu nome seja santificado. Deus é santo, nenhuma santidade lhe pode ser acrescentada. Santificar o nome de Deus significa honrá-lo, sacralizando o nosso agir e dando-lhe graças. Os demais pedidos decorrem no primeiro. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Rezamos para que a terra se conforme ao céu. Para isso, é preciso cumprir os mandamentos do amor, a fim de que aconteça a grande família do Pai. Aquele que fizer a vontade de meu Pai, estás nos céus, e é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Depois, pedimos o pão de cada dia. Se somos a família do Pai, pedimos pelas necessidades materiais e espirituais de todos. O pedido seguinte, perdoai-nos, nos remete ao próprio Jesus Cristo e à misericórdia do Pai, que veio redimir a humanidade. Pedimos perdão e também nos colocamos numa condição, assim como nós perdoamos. Saber receber e dar o perdão é essencial para a convivência humana, em especial para o casal e na família. A Igreja ensina: o perdão se torna a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens consigo mesmo. Os 2 últimos pedidos estão interligados. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Somente muita oração nos liberta da tentação e nos dá o discernimento para agirmos corretamente, pois a tentação vem de dentro de nós mesmos. Como diz São Tiago apóstolo, cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Grande é Deus, que apesar de nossas fraquezas e pecados, em Jesus Cristo nos santifica e nos torna seus filhos, e se alegra quando conversamos a sós com Ele e chamamos de nosso Pai. Textos de apoio. Padre Cafarel escreve: um santo não é, acima de tudo, como muitas pessoas imaginam, um campeão que realiza proezas de virtude, façanhas espirituais. É, sobretudo, um homem seduzido por Deus e que entrega a Deus toda a sua vida. Incansavelmente, Padre Cafarel fazia questão de destacar que o movimento das equipes de Nossa Senhora é uma escola de formação na vida cristã. Por isso mesmo, uma escola de oração e de adoradores de Deus. Fez certa vez uma reflexão sobre os 96 quartos de hora que compõem um dia e pediu para cada um contar como distribuía seu tempo durante o dia. Horas de sono, de trabalho profissional ou doméstico, de refeições, de deslocamentos, de leitura, etc. E por fim, o tempo dedicado à oração.
pediu para comparar o tempo que era dedicado a cada uma dessas atividades diárias. São necessárias e vitais. A oração não é? Chama-se atenção para o estado de anemia espiritual ou de baixa resistência na vida daqueles que pouco se dedicam à oração diária, e faz o seguinte alerta: o cristão que não dedica de 10 a 15 minutos a essa forma de oração, que chamamos de oração interior, permanecerá infantil, ou melhor, definhará. Padre Cafarel vivia com exigência sua vida de oração e desejava com insistência e exigência que assim fosse para todos os casais equipistas, pois a oração é o local privilegiado de encontro com Deus. Texto do Papa Francisco. Por fim, mesmo que pareça óbvio, lembremos que a santidade é feita da abertura habitual à transcendência, que se expressa na oração e na adoração. O santo é uma pessoa com espírito orante que tem necessidade de se comunicar com Deus. É alguém que não suporta asfixiar-se na iminência fechada deste mundo e no meio dos seus esforços e serviço suspira por Deus, sai de si, erguendo louvores e alarga os seus confins na contemplação do Senhor. Não acredito na santidade sem oração, embora não se trate necessariamente de longos períodos ou de sentimentos intensos. Contudo, para que isso se torne possível, são necessários também alguns tempos dedicados a sós com Deus, na solidão com Ele. Para Santa Teresa d'Ávila, a oração é uma relação íntima de amizade, permanecendo muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Gostaria de insistir no fato de que isso não é dito apenas para poucos privilegiados, mas sim para todos, porque todos nós precisamos desse silêncio repleto de presença adoradora. A oração confiante é uma resposta do coração que se abre a Deus face a face, onde são silenciados todos os rumores para escutar a voz suave do Senhor que ressoa no silêncio. Neste silêncio é possível discernir à luz do Espírito os caminhos de santidade que o Senhor nos propõe. Caso contrário, todas as nossas decisões não passarão de decorações que, em vez de exaltar o Evangelho na nossa vida, acabarão por recobrir e sufocar. Para todo discípulo é indispensável estar com o Mestre, escutá-lo, aprender dele, aprender sempre. Se não escutarmos, todas as nossas palavras serão apenas rumores que não servem para nada. Texto do Padre Cafarel. Se o Cristo está vivo em você, Ele está lá orando. Pois para Cristo viver é orar. Alcance-o, aprenda, aproprie-se de sua oração. Ou melhor, já que os termos que acabei de usar são impositivos demais na sua atividade, deixe essa oração apanhar você, invadir você, elevar você e levar você ao Pai. Não prometo que você a perceberá, peço apenas que você creia nisso e que durante a oração você lhe dê, você renove sua plena adesão. Deixe o espaço para a oração, o espaço todo, que a oração possa assumir todas as fibras do seu ser, assim como o fogo penetra na madeira e a deixa incandescente. Orar é atender o pedido que Cristo nos faz. Empresta-me a tua inteligência, teu coração, todo o teu ser, tudo aquilo que no homem se faz suscetível para se tornar oração, para que eu possa fazer surgir de ti um grande louvor ao Pai. Terei eu vindo para outra coisa que não seja acender o fogo na terra e para aquele que se comunique de um ao outro, transformando todas as árvores da floresta em tochas vivas. Esse fogo
é a minha oração. Consinta com o fogo. O Cristo está presente no pequeno batizado, assim como no grande místico. Mas a vida de Cristo, num e no outro, não está no mesmo estágio de desenvolvimento. Se na alma do recém-batizado já vibra a oração de Cristo, ela está ali, presente apenas em germe, um germe de fogo. Será ao longo de toda a existência, na mesma medida de nossa cooperação, que ela irá intensificando-se e aos poucos tomando posse de todo o nosso ser. Nossa cooperação consiste, em primeiro lugar, em aderir, com o mais profundo do nosso querer, à oração de Cristo em nós. Notem bem o sentido muito forte que dou nesta palavra, aderir. Não significa e não se designa um acordo mole, uma aquiescência da boca para fora, mas um dom total, assim como a acha de lenha que se entrega ao fogo para se tornar, por sua vez, fogo. Nossa cooperação consiste ainda em buscar com toda a nossa inteligência de que é feita a oração de Cristo em nós, seus grandes componentes: louvor, ação de graças, oferenda, intercessão, a fim de assumi-los mais perfeitamente. Agora, convidamos a você a ir ao seu livro de estudo e, em casal, continuar se preparando para a próxima reunião. É tempo de meditar e experimentar. E não se esqueça, a oração é o encontro de duas almas que se amam. Então, não perca esse momento de se encontrar com Deus. Até a próxima.